Bem-vindos à segunda temporada do Pod Juve. Vou ser sincera, eu tava morrendo de saudade de bater um papo com vocês, de conhecer pessoas aqui juntinho de vocês. Então, eu tô muito animada, daquela emoção, sabe? Um tum-tch, 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 tum-tch. Ah, vocês sentiram, né? Aqui é que a gente tá até com uma iluminação especial. Gente, sejam bem-vindos, chama a família, porque hoje a gente tem um convidado aqui que ele é coreógrafo, ele é dançarino, ele é influencer, ele tá bombado pra caramba nas redes sociais. Então, todo mundo aí, uma salva de palmas em casa para Iago Soledade. Oi, Iago! galera! Tudo bem? Muito obrigado, Obrigada! viu? Fiquei muito feliz pelo convite. Eu que fiquei muito feliz que você aceitou estar com a gente, tá abrindo a temporada, boas energias. Uma honra abrir a né? temporada. Ai, eu tô muito curiosa, porque você é um fenômeno hoje das redes sociais. Sim. Sim, a pessoa consegue sair do zero, já tem quase 900 mil seguidores, isso é coisa pra caramba. Sim. Eu quero saber de você, conhecer o Iago antes da rede social, sabe? O menino Iago que tava lá em Mesquita, como é que surgiu um sonho? Como é que você se via adulto quando você era criança? O que você queria ser? Eu sempre quis ser do meio da arte, sempre quis ser artista. Então, quando eu era pequeno, tem até antigamente era videocassete, né, que se fala. Sim. O aniversário de 1 ano da minha prima, eu pequenininho, com 5 anos, estava dançando. Todo mundo brincando e eu dançando. E eu sempre quis fazer parte do meio da arte. Ou eu queria ser ator, ou eu ia ser dançarino. Eu botei isso na minha cabeça. E eu pedia sempre pra minha mãe, desde pequeno: mãe, eu quero fazer parte da Xuxa. Me bota pra poder fazer um teste pra Xuxa. Aí minha mãe falava: Iago, era muito difícil isso. Aí, depois que eu cresci, que eu comecei a ver esses documentários que teve da Xuxa, que eu fui perceber também que era uma febre na época e eu não tinha proporção do quão era difícil. Aí, logo depois, quando eu fui amadurecendo, eu pedi ela pra me colocar em aula de dança. E eu já fazia teatro. Eu fiquei uns 2 anos no teatro e logo fui pra dança. Como eu já gostava de dançar, eu só queria me aperfeiçoar. E dali eu fui estudando, aí fui crescendo, aí me formei e em 2012 eu comecei a produzir conteúdos pra internet e eu vim estourando na internet em 2024. Cara, isso é legal porque as pessoas elas acham que vai ser do nada, né? Sim, Que você vai começar a produzir um conteúdo e você imediatamente vai bombar nas redes sociais e tem toda uma caminhada, uma trajetória que você tá vendo desde a infância. sim. Muito bacana essa tua relação com a sua mãe, ela te apoiou desde o início. Você Sempre me disse que queria apoiou ser desde o início. artista e ela foi contigo. Sim, aí ela me colocou numa academia de dança na época que Tinha era. quantos anos? Eu tinha uns 13 anos, quando ela me colocou na minha primeira academia de dança. E era uma academia paga. E como a minha mãe sempre. Era sempre eu e ela. Eu não tive criação de pai, então era sempre eu e ela fazia de tudo por mim pra poder ver o meu bem, o que eu queria ser. Ela sempre me apoiou. Então, com 13 anos de idade, aí eu fazia parte dessa academia de dança, até que chegou um certo ponto que ela não conseguia mais pagar a academia pra eu poder fazer parte. Aí eu pedi uma bolsa, e eles me deram uma bolsa, e eu continuei estudando ali. E eu sempre tive na minha cabeça que quando eu não tenho mais o que aprender ali, eu tenho que ultrapassar e ir pra outro lugar. Aí foi onde que eu fui pra outras academias de dança e fui aprendendo, 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 até me aperfeiçoar. E assim foi, sempre eu e ela junto ali, e ela me apoiando. Então, por isso que todas as coisas que eu faço hoje pra ela é forma de agradecimento pelo que ela já fez por mim também. É tua melhor Minha melhor amiga, amiga, né? sim. Pô, isso faz muita diferença. A gente tem uma pessoa que desde a infância ela olha o nosso potencial e diz: não, vou com você, né? Acho isso sensacional. E eu tenho uma curiosidade. Você disse que começou lá em 2012 Foi. com os conteúdos de rede social. Ainda não era. Aí não sei se pega mal falar o nome de uma rede estando em outra rede. Cai a audiência? Não cai, não? Então não era, ainda não era um Instagram que tava bombado. Era o quê? Você tava no Facebook? Eu Como é que comecei, foi? eu comecei pelo YouTube. Ah, Eu foi. postava Então, vídeo no foi aqui na YouTube. casa mesmo, né? Ela tá aqui. YouTube, não baixa a minha audiência, por favor. Sim. Eu comecei pelo YouTube, aí do YouTube eu comecei a postar no Facebook. Aí do Facebook eu fui pro Instagram e postava no Instagram também. Só que eu postava vídeos de dança. Sendo que eu sempre fui palhaço, assim, de fazer palhaçada, de
fazer humor, dublagem, essas coisas assim. Sempre fui brincalhão e eu filmava essas coisas e postava no YouTube e no Instagram. Aí do Instagram já vinculava pro Facebook os vídeos. Aí o público ficava meio que dividido. Aí eu falava, caramba, tipo, eu quero dançar e quero fazer humor. Aí como é que faz? Aí eu comecei a dar uma pesquisada na galera que já tava estourada na internet e fui ver que para eu poder conseguir dar certo, eu precisava ir pelo um nicho primeiro. Eu não poderia usar os dois ao mesmo tempo. Porque, um exemplo, você me seguiu por conta dos meus vídeos de dança. Outra pessoa me seguiu por conta dos meus vídeos de humor. Aí ela fica, só vai ficar postando vídeo de dança, eu vou parar de seguir. Você vai ficar postando vídeo de humor, eu vou parar de seguir. Aí foi um momento que eu entendi isso e comecei a trabalhar nisso. Eu falei assim, o que que vai estourar primeiro? E foi onde que eu comecei a fazer muitos vídeos de humor. E um belo dia, eu gosto muito de interpretar personagens, figuras públicas da internet. Eu Tipo comecei a quem? imitar a Rayane, que eu acho que ela é PCD, ela é autista. Acho não, ela é PCD. E eu acho que ela é autista, só não sei o nível de autismo que ela tem. Uma ótima pessoa, incrível. E eu comecei a interpretar ela na internet. E ali a galera falava que eu fazia muito bem e começou, tipo, engajar muito minhas redes sociais. Só que na rua as pessoas já me conheciam como. Ficavam me chamando de Rayane na rua. Aí eu falei, cara, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Entendeu? Eu não quero ficar sendo reconhecido pelo trabalho de uma outra pessoa que eu estou imitando, independente que eu faço humor aqui. E foi aonde que apareceu o jogo do martelo pra mim. E eu falei, e se eu fizer de uma forma totalmente diferente das outras pessoas? Porque era um jogo que você batia no prego. E se eu fizer perguntas e o prego for sim ou não? E dali, o meu primeiro vídeo do martelo bateu 11 milhões de visualizações. E dali pra cá, eu permaneci. Aí eu falei, vai ter uma hora que não vai dar mais bom o jogo do martelo. Eu tenho que fazer algo diferente. Então eu comecei a inovar. As pessoas me conheciam por um vídeo estourado. Eu estourei um vídeo de dança. Aí eles falavam assim: eu sigo o Iago por conta daquele vídeo. Aí vê um outro conteúdo meu, por que eu sigo ele? No caso, eu só seguia por conta daquele vídeo. Aí parava de me seguir. E eu queria que as pessoas ficassem para poder conhecer o meu Reter o trabalho. público, né? Exato, minha história de vida. E foi aonde que, depois que eu comecei a estourar com humor, eu comecei a usar a dança no meu perfil. Muita gente não sabia que eu dançava, muita gente não sabia que eu trabalhava com a dança, muita gente não sabia que antes da internet eu vivia da dança. E começaram a me abraçar também, pelos dois tipos de nicho. Hoje eu uso os dois nichos nas minhas redes sociais, sem problema. E só vai crescendo e a galera só vai abraçando. Que já tá consolidado, então você tem um pouquinho mais de liberdade, né, dos Sim. caminhos. Mas você falou que antes você vivia da dança. Uhum. Era o quê? Você se apresentava, fazia parte de algum grupo? Me conta um pouquinho que eu fiquei curiosa. Eu estreiei em um grupo de dança, que é o I Am Beach Company, logo após que eu saí da primeira academia que eu tinha entrado, que era a GW. E ali a gente tinha que batalhar para competir em festivais. A gente não recebia dinheiro. A gente só competia em festivais. Então, a gente dançava no trem para poder conseguir arrecadar dinheiro, para poder pagar as inscrições de festivais. Aí, logo depois dali, foi aparecendo audições no mundo da dança. Audições no mundo da dança você faz teste para poder entrar dentro de um trabalho específico ou de um balé de algum cantor ou cantora. E eu comecei a fazer. O meu primeiro trabalho com uma artista foi com a Cariúcha. Gente, já o primeiro já tava Já. Com assim. um artista foi com a Cariúcha. Meu primeiro trabalho com um artista grande assim foi a Cariúcha. Aí logo depois dali eu comecei a fazer outros e outros trabalhos. Aí eu fiz clipes, Nego do Borel, Lecha e outros artistas, MC Sapão. Já fiz várias outras coisas. Eu coreografei MC Marcelli, já fiz trabalhos pra ela também. Você é bem da parte da dança funk, pop, é? Eu gosto muito do hip hop e jazz funk, mas pra dança, pra palco, né? Que no caso dança show, usam muito jazz funk, que no caso já é a linhagem que eu trabalho, então pra mim é muito mais fácil. E também depende do artista, no caso. Por exemplo, Ludmilla, Anitta, eles usam muito uma linhagem de jazz funk com hip hop. E
os trabalhos que eu fui fazendo com alguns artistas até então foram nessa linhagem aí. Bacana. Quando é que tem essa virada de chave que você começa a conseguir. Não, eu vou viver de rede social? Porque você disse que até engatar demorou. Sim. Demorou quantos anos pra isso acontecer? Eu comecei a postar em 2012, mas eu comecei a insistir no ano de 2014, que eu insistia mesmo. E aonde que eu comecei a ver dinheiro, eu lembro até hoje que foi o pagamento do TikTok, não sei se posso falar isso aqui. Ah, pode, porque agora já foi. Foi o pagamento do TikTok, meu primeiro pagamento do TikTok foi R$ 250. Eu falei pra minha mãe, eu lembro até hoje, eu falei assim, mãe, guarda esse dinheiro aqui que a gente vai juntar pra poder reformar a nossa casa. Isso foi a gente tá em 2026, isso foi em 2023, final de 2023 pro início de 2024, foi onde eu peguei meu primeiro pagamento do TikTok. Pô, então essa virada de chave ela é super recente, né? Sim, E em 3 anos mudou a sua vida mudou minha vida completamente. completamente. Antes teve algum momento que você desanimou, que você pensou em trabalhar com outra coisa? E o que te fez permanecer? Teve vários e vários momentos. Eu já me frustrei muito com a dança e com a internet. Porque antigamente, na minha cabeça, eu via uns conteúdos assim, eu falava assim, nossa, tipo, a galera gosta disso que tá viralizado. E eu investia muito em conteúdo, sabe? Mesmo sem poder, eu tava ali investindo pra poder tentar fazer dar certo. E eu ficava muito triste quando não virava essa chave. Então, eu pensava em desistir. Só que eu sempre sonhava, toda vez que eu pensava em desistir, eu sonhava com alguma coisa que me dava, tipo, um motivo pra eu não desistir. E eu via superação de pessoas, de criadores de conteúdos, de dançarinos que conseguiram chegar ali. E eu pegava e falava, ah, não, eu vou insistir, vou continuar, vou batalhar. Eu já cheguei a duvidar da minha capacidade, como se eu fosse um dançarino ruim, como se eu fosse um influenciador ruim. Eh, E as pessoas que estavam em volta de mim sempre me davam força. Caramba, cara, você é muito bom. Continua fazendo isso, continua postando isso. Até que um belo dia, um amigo meu falou pra mim assim: cara, eu tava torcendo pra você sair dos melhores amigos e postar no público, porque você é muito engraçado. Inclusive, um beijo, Gabriel Fariago, que é um grande criador de conteúdo também, de humor. E foi aonde que eu falei, cara, então não é coisa da minha cabeça, tipo. As pessoas estão me apoiando, inclusive ele, o Gabriel, ele já tinha, tipo, milhares de seguidores na internet. E pra ele me apoiar e falar isso pra mim, sabe? Então eu falei: "Caramba, então é isso". E fui seguindo, mas como eu havia dito, eu me frustrei muito com a internet e com a dança, por falta também de oportunidade. É um mercado muito competitivo, né, e eu acho que também para quando a gente não vem já de uma família que já conhece todo mundo, que não conhece todos os produtores, o caminho ainda é mais difícil, né. Uhum. E aí você foi na persistência, na raça mesmo que o negócio aconteceu. E é legal você falar isso, porque eu vejo muitos jovens, eles chegam com um sonho na secretaria de trabalhar com internet, de trabalhar, com a rede social e acha que vai tudo acontecer muito rápido, acha que vai viralizar só porque por causa dos belos olhos, isso mas tem toda uma trajetória, uma construção, e você tem que ter muita cabeça também para lidar com isso. Exato, Porque exato, imagino quantas vezes você mesmo falou, você ficou se questionando, e não é que você não fosse bom, porque o mercado é muito competitivo, exato. e essa questão da geração de a geração de conteúdo em rede social também é muito efêmera, né. Você postou um negócio aqui agora, você falou, você já sabia que o martelo tinha dado super certo, mas você tinha que ir para Uhum. outra estratégia, porque fica obsoleto muito rápido. Exato. Quando eu estourei na internet com martelo, na minha cabeça, já mesmo sabendo que se eu continuasse com a constância depois dos milhões de visualizações que eu ganhei através daquele vídeo, na minha cabeça eu já estava pensando o que que eu vou fazer após isso. Então, isso gera, tipo, muita ansiedade. Eu fiquei com muita ansiedade. Eu fiquei noites sem dormir, porque começou a chegar muitas e muitas pessoas e muitas mensagens, e eu comecei a perder o controle daquilo ali. Eh, eu tive
insônia de madrugada. A minha mãe falava assim: "Ah, você não tá nem comendo direito", porque a minha cabeça ficava Caramba. fritando. Tipo: "O que que eu vou fazer agora? Caramba, eu Você não estava com a posso perder esse oportunidade time". ali, né. Exato. Eu fiquei muito assim, eu falei: "Cara, é a oportunidade da minha vida". Eu busquei isso a minha vida inteira praticamente. E agora que eu consegui, tipo, o que que eu vou fazer depois disso, se isso parar? Porque eu já vi vários vídeos de pessoas que viralizaram e aquela pessoa não conseguiu e foi esquecida ali mesmo. E eu falei: "Eu não quero ser esquecido. Eu quero continuar, sendo lembrado pelas pessoas. Eu quero que as pessoas acordem e vão nos meus stories ver meu bom dia. Eu quero que as pessoas, pô, ativem as notificações das minhas redes sociais para poder ver os meus vídeos com a minha família, os meus vídeos que eu estou criando. Eu quero que as pessoas se inspirem em mim também. Porque se eu cheguei até aqui e eu não desisti, eles também podem também". Tem muita gente que eu recebo mensagem de muitas pessoas falando, me pedindo conselho, eu respondo, eu sempre dou, de como faz, porque já tá frustrado, porque não consegue mais, porque nada vira, nada dá certo. Só que é difícil, tem gente que consegue muito fácil, vamos supor, às vezes eu fico passado, que eu abro o Instagram só por um exemplo, um menino bonito, ele tem várias curtidas, vários seguidores só por ele ser bonito, só posta uma Né, foto. acho que é nem bonito, é padrão, né. Padrão, É sabe? padrão, aí vai lá e a gente estava conversando sobre isso hoje, o Lucas que tá ali Uhum, na a gente estava falando desse desafio. sim. Cara, Aí, só por ser bonito, tem muitos seguidores, muitas curtidas. E você que tá batalhando, dormindo, sabe, de manhã, porque passa a madrugada toda trabalhando pra criar um conteúdo legal, pra que as pessoas possam ver e assistir, possam gostar, sabe? Então, muitas coisas que a gente para pra poder analisar na internet, chega a ser um pouco frustrante por conta disso. Só que o segredo da internet é a persistência. Se você persistir, e eu agradeço muito meus amigos também que estavam à minha volta, que falavam pra mim assim: "Continua", porque eu também, se eu fosse muito ruim, eles também poderiam falar pra mim: "Iago, tá muito chato, tá muito ruim". Então, se você tem amigos de verdade e o seu conteúdo for bom e ele falar pra você continuar, persiste, que vai dar certo, uma hora vai. mas você sabia que essa sua história é exceção? A galera que vem e já conversou até com a gente aqui, sempre diz que as pessoas mais próximas raramente acreditam. Uhum. Aí foi gente mais de longe, então isso é bacana porque o te ajudou, mas é muito raro ser cercado de Sim, gente muito generosa, né, de gente sim. muito bacana. É porque eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. Eu sou muito sincero. Ah, o Então, recorte de quem tá perto já é mais exato. difícil, né. Então, tipo assim, as pessoas que estão perto de mim, eles sabem como é o meu jeito, sabe que se eu não gostar eu vou falar, se me incomodar eu vou falar, se eu não tiver confortável eu vou falar. Então eles se acostumaram com esse meu jeito e eu me acostumei a lidar com eles também, até porque ninguém é igual a ninguém. Então, perto de mim são poucos, mas são verdadeiros. Então, eles sempre foram muito sinceros comigo, mesmo sabendo que se eu ia gostar ou não de ouvir o que eles queriam falar pra mim. Faz toda a diferença. Quem que você se inspira, tanto como artista, como, assim, influencer? Quais são as suas referências para o seu trabalho? Cara, na dança, eu me inspiro muito, no Lucas Oliveira, que eu sempre falei isso, que ele é bailarino, DJ da Anitta, eu também sou dançarino dele. Eh, eu gostava muito, quando eu era muito mais novo, lá para o ano de 2015, eu me inspirava muito na forma dele dançar. Então eu gostava muito de assistir ele, eu começava a observar como é que ele fazia aquela situação, tipo, aquela movimentação, para eu poder copiar. E como coreógrafo, eu me inspiro muito no Edson Damaso, que é o coreógrafo da Ludmilla. A linhagem dele, a concepção coreográfica dele, pra mim, é massa. Eu já fiz vários e vários trabalhos com ele também. E quando eu tô ali perto dele, que a gente começa a criar alguma coisa, ou ele vai me passar alguma coisa pra eu poder aprender, eu me sinto muito feliz, porque ele também é uma grande inspiração pra mim. E como influenciador, eu me inspiro muito na Virgínia. Eu acho a Virgínia, sabe, tipo, muito, como é que eu posso dizer? Muito Sagaz, né. sagaz, sabe, em marketing, em conteúdo. Conteúdo, eu acho mais o Álvaro também, que eu gosto muito, me inspiro muito no Álvaro também. E fora isso, acho que são só esses mesmo.
Que aí você vai norteando. E nessa parte também do humor? De como que surge isso? Porque você estudou as outras áreas das artes, Sim, né? O humor é uma coisa intrínseca sua? sim. Então, eu pesquisei eu comecei com dublagem antes de eu começar a fazer o meu humor próprio. E eu via muito dublagens de qual é o nome daquele aplicativo? Acho que é Musical.ly, que nem existe mais, eu acho. Eu assistia muito dublagens ali e tinha vários criadores de conteúdo, como cara, eu esqueci o nome dele, mas ele hoje tá imenso. Ele era Isaac do Vine também. Aí eu comecei a assistir muito vídeo dele também, vídeos de dublagem. E quando eu comecei a fazer humor próprio mesmo, sem dublagem, eu comecei a assistir muito Rafael Garném. Eu assisti também, nossa, eu assisti tanta gente do humor que eu falei assim: "Ah, eu vou ir pra essa linhagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo". E eu acho que eles perceberam, né, porque eles me seguiram e me mandaram mensagem também pra poder elogiar meu Sério? trabalho, Que maneiro. pra poder me impulsionar a continuar também. Aí eu falei: "Nossa, eu nunca mandei uma mensagem pra poder falar: 'Ai, eu me inspiro em você nessa situação aqui'". E eles reconheceram o meu trabalho, me mandaram mensagem, me seguiram também. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade. Como você convenceu Dona Lúcia, Dona Moranguinho, um beijo pra senhora, a fazer vídeo com você? Foi fácil? Conta esse rolê um pouquinho. Ela nunca soube que eu gravava ela, quando no começo, assim. Ela só ficou sabendo que eu gravava ela quando os meus vídeos começaram a viralizar. E ela foi no mercado e uma criança parou ela e falou assim: "Deixa eu tirar uma foto com você". Aí ela: "Tirar foto comigo pra quê?". Sendo que ela já sabia, por exemplo, exemplo não, fato, eu já dançava e já trabalhava com artistas. Então pra ela, as pessoas me conheciam da dança e queriam tirar foto com E ela não por ser porque minha ela mãe. estava na E não porque ela internet. estava na internet. Aí ela chegou em casa, ela: "Iago, uma criança pediu pra tirar foto comigo no mercado". Eu falei: "Cara, eu tenho que falar, porque daqui a pouco se o negócio ficar pior". Falei pra ela: "Mãe, essas coisas que eu fico te sacaneando aqui dentro de casa, implicando com a senhora, eu posto tudo na internet". Aí ela: "Quê?". E ela não era muito leiga com Instagram, TikTok, então ela não fazia ideia. Ela tinha o Instagram dela pra poder só postar foto, mas não olhava nada, e TikTok ela nem tinha. Aí, ou seja, ninguém avisava ela, tipo, as pessoas que via que os vídeos viralizaram, para as pessoas, a minha mãe sabia de tudo, minha mãe não sabia de nada. Gente, ela não quis te matar não, a Não, ela princípio? ficou tipo assim: "O que que você tá me arrumando?". Ela ficou irada comigo, mas Imagino. depois eu falei pra ela: "Ah, eu vou continuar e você nem vai ver". E eu continuei e ela não percebia, porque eu sempre fui assim com ela. Por ela ser muito minha amiga, eu sempre tive o livre-arbítrio pra poder brincar com ela do jeito que eu quiser. Óbvio, com respeito. Mas eu escondia o celular e perturbava minha mãe todo dia, toda hora eu perturbo minha mãe. E meus amigos, quando vai lá em casa, eles falam, tem gente que vai lá em casa que eu conheci há pouco tempo, assim, quando a gente faz alguma coisa, alguma festa lá, algum evento, que eles acham que, tipo assim, nossa, eles realmente são assim. A gente não é forçado. O que eu posto nos meus stories é o que eu sou no meu É o dia a dia a dia. dia. O que eu posto da minha mãe, do meu irmão, do Van Papito, que é a criancinha também, eles são assim o dia a dia. Então as pessoas que vão lá em casa ficam assim: "Nossa, realmente eles são dessa forma". Então eu sempre impliquei com a minha mãe, irritei ela. E eu só continuei fazendo, escondendo o telefone, gravando e postando, gravando e postando, gravando e postando. Aí depois ela começou a ter ciência que, tipo, ela virou uma figura pública, e ela começou a ver também que a gente estava ganhando dinheiro, que as coisas lá de casa começou a mudar, que a gente conseguia, tipo, comprar uma roupa, Que por exemplo. legal. Aí ela falou assim: "Caramba, vou deixar". Vale a pena, né? Tá bom, pode usar a minha Vale a imagem. pena. Pô, mas muito bacana que ela foi a sua parceira lá desde o início e tá aí agora com você também usufruindo dessa Sim. dessa virada de chave. E é muito fácil irritar minha mãe, no caso, a gente que somos Ai, filho dela, né. É muito o fácil que que irritar vocês ela. fazem? A gente, por exemplo, ela tá fazendo comida, o meu irmão vai lá e fica toda hora: "Mãe, já tá pronto? Mãe, já tá pronto?". Aí ela já começa a gritar, já começa a xingar. Aí, por exemplo, ela fala assim: "Ah, vai arrumar o quarto de vocês". Aí a gente fica sentado no sofá, aí ela já vem gritando: "Ah, vocês estão esperando chegar a hora de eu ir pegar e arrumar?". Porque minha mãe não suporta sujeira, então, se ela pedir pra fazer uma coisa e a gente não fazer na hora, ela vai pegar e vai fazer.
Então a gente sabe como irritar ela pra gente poder gravar vídeo. Um clássico das mães, né? E aí não dá nem pra ela saber quando é verdade e quando é Uhum. vídeo, porque vocês também já devem aprontar, né? E Do dia até a dia. hoje, depois desses anos aí que eu comecei a postar os vídeos com ela, até hoje pra ela, tem vezes, por exemplo, quando é publicidade, eu aviso ela e é um custo pra poder gravar uma publicidade com a minha mãe. Porque ela não decora, que ela demora e tal. Eu falo, mãe, é mais fácil pegar você distraída do que combinar alguma coisa com você. Quando é combinado, qualquer pessoa percebe. Agora, quando não é, é nítido que não é. E até hoje eu consigo pegar a minha mãe assim, sem ela perceber que tá gravando. Foi isso que viraliza, né? Porque o pessoal Uhum. percebe que é engraçado porque é do dia a dia, as Sim. pessoas se identificam. Eu ficava sempre me perguntando, porque tem algumas pessoas que gravam conteúdo com familiar, né? Uhum. Assim, gente, como é que faz? A pessoa não sabe que tá sendo gravado. É isso, vocês Sim. A escondem gente a esconde. câmera, né? Cara, muito bom. Você tem algum plano hoje para outro momento agora da sua carreira? O que você pensa da sua próxima etapa como profissional? Seus sonhos aí? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas metas ainda para eu poder bater. Eu ainda penso em permanecer trabalhando com a internet, porque é o que eu sempre quis. Então, eu acho que se eu falasse agora, tipo, eu não quero mais isso, seria hipocrisia da minha parte, porque eu lutei tanto para isso. Mesmo se eu tiver muito famoso, muito estourado, eu sei que vai ser um pouco impossível de eu conseguir ainda trabalhar com artistas, mas agora nesse momento, nesse auge que eu tô, eu não me vejo ainda, tipo, muito famoso. Eu sei que eu sou estourado na internet, que Tem quase 1 milhão de é, seguidores, tu acha que não é famoso? Não, calma juro aí. pra você, eu ainda não me vejo assim dessa proporção. Eu me vejo como um influenciador conhecido. Eu, as pessoas falam: "Nossa, você é muito famoso, você tem". Mas até hoje, desde quando que estourei meu primeiro vídeo, que eu fui reconhecido exatamente por eu mesmo, sem ser as coisas que eu fazia antes, eu não consegui ainda. Porra, minha ficha caiu. Eu vou em lugares aonde eu vejo pessoas que vêm falar comigo, que choram pra tirar foto, Sério, que que maneiro. ficam felizes com os olhos brilhando por estar me vendo ali, e eu fico: "Caramba, cara", tipo, cara, que loucura, tipo, a gente fica assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente admira, então as pessoas também me admiram por isso, sabe. Mas eu ainda não tenho essa ficha que eu: "Ai, você é famoso". Eu acho na minha cabeça que eu sou um influenciador estourado e conhecido. Famoso eu ainda não tenho essa visão não. Então, agora nesse momento também eu quero continuar fazendo um trabalho com a dança. "Ah, mas você pode sem trabalhar com artista", mas agora nesse momento eu ainda assim quero trabalhar com artista. Eu tenho meus objetivos, coisas que eu nunca fiz, por exemplo, muitos festivais que tem aí de música que vários e vários amigos meus da dança já participaram, eu nunca participei, e eu quero participar, como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, etcétera. Eh, Artistas que eu admiro muito, que eu quero muito trabalhar ainda como bailarino, que é a Ludmilla também. Eh Lude, ele já deu uma deixa aqui várias sim. vezes pra você. Eh, Lud, Luísa também, que eu gosto muito, Pablo, Anitta também. E entre outros, artistas do pop que tem um balé que tem uma proporção muito grande com a dança e eu me amarro. Então, uma performance, assim, incrível, eu queria participar, queria estar. Mas eu sei que se eu ficar com 5 milhões de seguidores, 4 milhões, subindo mais ainda, eu não vou poder ter essa oportunidade. É porque vai virar, né, uma É, chave na tua carreira que sim, é um ponto de não retorno, né, mas é também verdade. vale super a pena. Muito, vai valer muito a pena, porque eu não posso ser bailarino, mas aí eu posso virar amigo. Posso estar no meio, sabe? Isso também é muito importante pra mim. Porque eu admiro as artistas, não estava ali como um profissional da dança, mas estou ali como um amigo. Com Seria muito legal certeza. também. E nessa trajetória, porque a sua trajetória já é longa, você é super novo, você tem o quê? Uns 25 vinte e anos? oito. Super novinho Sim. ainda. Então você já tá aí um tempo com carreira na internet. O que teve de perrengue que tu lembra, assim: "Caraca, isso aconteceu, não tenho nem muita coragem de falar"? Perrengue com a internet ou Pode com a ser com a dança? internet, com a dança, mas assim, nessa sua trajetória de
de lutar pela tua carreira, querendo ter um sucesso, porque acontece uma coisa ou outra no meio do caminho que a gente tem que se reinventar, ou uma história que seja engraçada e Então, tipo, com a internet, vou contar um perrengue recentemente que eu não sei o que tá acontecendo com a plataforma agora, que a gente tem que se podar muito pra poder postar. Aí você abre, vai subindo os vídeos assim, você vê que tem tanta besteira. Eu salvo tudo, tenho uma pasta com vários vídeos só de besteira na internet, porque se me banir, eu vou falar: isso aqui pode? Isso aqui pode? Entendeu? tá certo. E agora, recentemente, eu fiquei muito triste. Eu não pensei em desistir, mas eu pensei em dar um castigo na rede social, não nos meus seguidores, óbvio que não, portanto, que eu continuo postando os stories. Mas eu fiquei muito triste porque eu filmo muito uma criança, que é o Van Papito, e eu sempre filmei ele. E ele é um talento muito grande, que eu vejo que quando ele crescer, ou ele vai me substituir, ou ele vai virar um ator muito grande, ou um dançarino muito incrível, porque ele é muito nessa vibe da arte. Você se vê Eu nele, me vejo né? muito nele também, ele se inspira muito em mim. Então, eu postei um vídeo dele, ele tinha pego uma lace e colocado na cabeça. A lace, a gente estava na casa do meu amigo, eu estava gravando um quadro de novela, postando nos stories esse quadro, e a gente usava umas perucas, e ele foi lá e pegou essa lace, no caso, e colocou na cabeça. E eu passei e filmou, apareceu ele. Por conta disso, eu tomei um shadowban na plataforma que minhas visualizações, nada estava entregando. Automaticamente, as pessoas que me seguiam, a plataforma estava removendo essas pessoas do meu Instagram. E eu recebo até hoje mensagens dessas pessoas: Iago, me removeu como seguidor por quê? O que que aconteceu que me removeu? Sendo que eu não fiz nada, foi tipo bug da plataforma mesmo, por conta disso. Só que eu entendo que agora tem a Lei Felca, né? Que a gente também tem que proteger nossas crianças, sim. Eh, e eu acho que foi por isso também. Então, isso foi um perrengue que agora recentemente eu passei e eu fiquei muito chateado com isso, porque, querendo ou não, hoje em dia o Instagram é uma das maiores ferramentas de trabalho que eu tenho pra poder sustentar a minha família, sustentar a minha casa. Então, eu dependo muito daquilo ali. E eu fiquei me cobrando mesmo saber, tipo assim, não tinha nada demais. Eu Sim. recorri, deu tudo certo, mas mesmo assim eu fiquei me cobrando como se eu tivesse feito algo de errado, sabe? Porque até você descobrir qual foi o problema que Sim. aconteceu e explicar pra plataforma deve Uhum. ser muito estressante, né, o Na minha sorte que eu processo. tenho minha agência, a Thiango, que sempre me ajuda, segura da minha mão e fala: "Iago, não desiste, vambora, você vai conseguir". E eles são maravilhosos comigo e me ajudaram aí a passar por esse perrengue. E com a dança, uma vez a gente foi fazer um show, eu fui fazer um show com o DJ Claudinho, que é um DJ que eu sou coreógrafo hoje, não danço mais com ele. Eu fui fazer um show com ele em Salvador, e a gente só tinha que ficar lá no dia do show e no dia seguinte a gente ia vir embora. Porque final de semana a gente tinha um show muito importante pra poder fazer com 6 bailarinos, além de mim e de mais um bailarino que estava com a gente na viagem. Só foi nós 2 pra viagem, e aqui no Rio tinha 6 que iria participar desse grande show. E começou a dar problema na nossa passagem, e a gente ficava aeroporto, hotel, aeroporto, hotel, aeroporto, hotel. E isso em uma semana. A gente saiu domingo pra poder ir pro aeroporto e ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado indo pro aeroporto, hotel. Teve uma vez que a gente ficou nessa mesma viagem, a gente ficou 2 dias no aeroporto pra resolver nossa passagem, que deu problema com o contratante lá. Gente, Chegamos no dia desse grande show sem conseguir ensaiar com 6 bailarinos. E a gente só fez um passadão, tipo, horas estressados, nível máximo. horas antes de subir no palco Que com a galera que não loucura. tinha nunca tinha feito show com ele, ou seja, foi um grande desafio, foi o maior perrengue Mas também. deu certo, alguém Deu caiu. certo, foi tudo. Teve algumas outras coisas também que eu não tô lembrado agora, mas se eu for lembrando depois eu te conto. Ah, depois é pra tu me falar Tá aí, mesmo que bom, acabe o podcast que eu quero saber. fechou. Adoro essas histórias. Se você olha assim a sua carreira, o tem alguns marcos nela, né. Sim. Tem essa virada de chave quando você falou que percebi que ali no humor tinha um nicho e tal. Se você olhar para quando você era criança, o sonho que você tinha, onde você tá agora e onde você quer chegar, assim, cheguei no sucesso que eu quero ter, qual seria o lugar? Cara, eu falaria pra mim
pro meu eu pequeno que a gente conseguiu, que não era pra gente poder ter desistido e que por várias e várias vezes que a gente ficava chorando e se culpando por algo que a gente achava que estava fazendo errado, ou por não ser bom naquela modalidade de dança, por exemplo. Eh, que era tudo coisa da nossa cabeça e que a gente conseguiu chegar ali. Você tinha essa pressão Eu toda já quando tinha, era desde criança. criança eu tinha, porque tinha um grupo de dança que eu nunca recebia do solo para poder fazer. Vamos supor, era competição e sempre podia fazer uma pessoa ou duas pessoas uma coreografia para competir, para você ganhar. E eu nunca tinha essa oportunidade. Até hoje, como adulto, eu nunca tive muitas oportunidades com a dança. E eu sou, como eu falei para você, eu sou muito sincero, eu perguntava pros coreógrafos, para as pessoas, o que que eu precisava melhorar para eu poder saber o que que eu tô fazendo de errado, o que que eu preciso melhorar do meu corpo, do meu físico, para eu poder estar ali naquele trabalho. E eu só escutava, tipo, você é ótimo, você é incrível, só não tem oportunidade ainda. E a oportunidade nunca vinha, então, tipo, eu não sabia o que que eu fazia. Então eu ficava me cobrando, achando que só era lorota pra eu não ficar chateado e que eu era um péssimo bailarino, que eu era um péssimo, coreógrafo e que eu não tinha oportunidade. Aí, depois que eu fui começar a entender que isso não era sobre mim, que isso era sobre as pessoas e que eu só não tive a oportunidade porque eles não queriam me dar. Porque, graças a Deus, toda vez que eu consigo um trabalho com a dança, que eu entro ali, eu fico. Teve um episódio, eu não sei se posso contar, eu vou contar. Teve um episódio que eu fui fazer uma audição do Rock in Rio pro Balé da Lesha. Teve nesse dia a audição para o Balé do Criança Esperança na Globo também, e eu fiquei entre um ou outro qual que eu iria fazer. Aí eu falei: "Cara, eu vou fazer para o Balé da Lesha". Aí eu fui para fazer a audição do Balé da Lesha e eu não passei ali. E eu fiquei muito triste, porque, tipo assim, eu não tenho esse negócio de olhar pra pessoa e falar assim: "Nossa, fulano não dança nem tanto assim. Nossa, o corpo do fulano não é nem isso tudo. O que que fulano tá fazendo ali? Já que é perfil, por que fulano tá ali? Ah, mas só pode negros. Pô, fulano é branco, tá fazendo o que ali?" Sabe? Então, tipo assim, eu ficava pensando nisso, mas eu sempre acreditei que aquela pessoa estava ali porque era a oportunidade dela, era pra ela estar ali. Então eu nunca fiquei questionando dessa forma, mas eu ficava pensando, mas eu não ficava me questionando por quê, entendeu? Eu só pensava mesmo. Aí eu não passei nessa audição, inclusive o coreógrafo, que é até o Edson Damasio, que é o coreógrafo da Ludmilla, me ligou nesse dia, falou pra mim que ele que deu a audição. Falou: "Iago, o que que aconteceu? Você ficou muito nervoso e tals". E eu falei: "Cara, eu não sei o que que aconteceu, o que que me deu na hora ali". Ele falou: "Nossa, cara, você é muito bom, você tinha capacidade de estar ali, não sei o que aconteceu". E o universo vem me mostrando que as oportunidades para cada pessoa é uma oportunidade para cada pessoa. Teve um problema lá com acho que foi um ou 2 bailarinos que não pôde fazer mais, e eu estava gravando um clipe com uma cantora da França, aqui no Rio, na favela do Vidigal. E quem era o coreógrafo era o Edson Damasio também. E ele falou assim pra mim: "Amigo, você tem DRT?" Eu falei: "Tenho". Aí ele: "Vou tentar te botar no Rock in Rio da Leste, porque um bailarino não vai poder mais". Tipo, pra audição eu não pude, mas aí pra tampar buraco eu pude. Pronto, não consegui entrar, porque já tinha emitido muitas credenciais, eu acho, então não deu pra emitir mais, então eu não consegui entrar. Dali, passou o Rock in Rio, teve o Rock in Rio, aí eu estava em casa, na casa de um amigo meu, e um coreógrafo da Poca, cantora Poca, ligou pra mim pra perguntar se eu tinha indicação pra indicar bailarinos homens pra ele. Aí eu falei: "Gente, como assim?", Você não tá me vendo aqui, sabe? Aí né? eu falei: "Nossa", cara, tipo, eu ficava muito triste com essas coisas, Imagino. muito triste. Aí ele pegou e eu falei pra ele: "Amigo, eu tenho, vou te mandar uns perfis aí, mas eu tô aqui também pra trabalhar, tô disponível". Aí ele: "Não, amigo, tá Tu beleza, ainda fez o ok". fino, né? Sim. Aí teve uma audição do balé dela, da Poca também, pra poder fazer o Chá da Alice, que é um evento que tem aqui no Rio de Janeiro. E eu pedi ele pra participar da audição.
Aí ele falou assim: amigo, então, a audição é fechada. Mas se você quiser ir, vai. Mas eu tô te falando que a audição é fechada. Ou seja, você vai, mas você não adianta nada que você não vai poder estar aqui, sabe? Eu deitei, botei o celular pra despertar e falei: eu vou fazer essa audição. Quando eu ia dormir, o coreógrafo da Lesha, que é o coreógrafo da Ludmilla, o Edson Damaso, me ligou. Falou assim: amigo, tu tem disponibilidade tal dia? Aí eu falei: tenho, amigo. Ele, então, eu preciso que você pegue o show da Lesha amanhã e no dia seguinte é o ensaio, só tem um ensaio. Que E eu peguei o show incrível. todo em casa por vídeo. No dia seguinte eu fui pro ensaio e ele ficava: quem sabe essa coreografia? E eu levantei a mão em todas, eu dancei todas as coreografias do começo ao fim. Só a parte que era das meninas só que eu não dançava. E eu falei: nossa, eu não fiz o Rock in Rio, mas eu tô no chá da Alice com a Lesha. Sim. E depois dali veio a irmã da Lesha, a Weni, que é a cantora também, inclusive, uma ótima cantora incrível, um amor de pessoa, muito talentosa. E ele me chamou, que ele também é coreógrafo dela, me chamou pra poder compor o elenco dela de um programa de televisão e eu fui. Eu só era pra eu fazer esse programa de televisão. E, tipo, hoje em dia eu sou bailarino fixo dela também. É... Ou seja, cada oportunidade é uma oportunidade. Eu tentei fazer pra irmã dela, não passei, mas consegui fazer um show. E hoje eu sou bailarino da irmã dela, sabe? E a mãe dela me adora. E, tipo, sempre que a gente tem show, ela sempre pede pra eu poder estar também. Às vezes eu encontro com ela em balada e tal, e me adora. Muito gente boa comigo também. E é isso, aí eu fico assim: caramba, universo, o que que você tá querendo fazer ou falar pra mim? Não, e você enfrentando tudo isso, que quando você tá vivendo, é muito mais fácil quando a gente tá contando, né, a história que Sim. mas quando você tá vivendo, você fica naquela confusão mental, naquela dor do: "Caramba, eu tô me esforçando tanto e não vai pra frente". Uhum. Você tá falando e eu estava pensando, assim, na minha própria vida, assim, que eu me formei na faculdade. Sim. Você conseguir o seu primeiro trabalho Uhum. mesmo é muito difícil. Você leva tantos nãos, e aí é o que você falou, você estava se preparando, Uhum. e aí levava não. Você se prepara e leva outro não. Você fazer um trabalho mental para lidar com isso é super difícil. Só que a diferença é que quando apareceu a mais remota oportunidade, você estava pronto para Sim. aquilo. E eu acho que é isso que a gente precisa internalizar, porque a gente não sabe quando vai ser a nossa hora. Uhum. A gente não sabe quando vai dar o match da oportunidade com aquilo que a gente quer, mas a gente não pode parar. Tem uma filosofia que ela fala muito sobre o universo, ele expulsa aquilo que não tá produzindo nada. E não é nem uma lógica de que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mas quem não evolui de alguma Sim. forma, ele vai expulsando, vai Uhum. expulsando. Então a gente não pode parar na nossa vida, porque a gente não sabe quando é a nossa hora, a gente não sabe quando vai ser a nossa oportunidade. Mas é muito difícil quando você tá vivendo isso internalizar, né. E aí você tem esses amigos que te Uhum. ajudam, ter pessoas que te amem de verdade e também tentar focar em mesclar, né. Uhum. Tenho os meus sonhos, aquilo que eu quero ser, mas a vida também não são só os objetivos materiais que eu tenho. Uhum. São as pessoas que eu amo, eu, sei lá, eu sentar na frente de uma praia para conseguir relaxar, mas Sim. equilibrar isso, ainda mais quando a gente é muito novo, é muito difícil. Como é que Eu você cultivo muito a faz? lei da atração. Então, eu começo a agir como se as coisas já tivessem na minha vida. Seja bem materiais, seja, tipo, algum tipo de trabalho. Excelente, eu vi a Anitta falando sobre isso também, né. Ela já falou sobre isso também. E eu comecei a pesquisar muito sobre, eu começo a mentalizar muito, eu faço muita prece de lei da atração. E eu tinha dito sobre a Ludmilla, eu já fiz vários testes pra Ludmilla. Eu já fiz um teste para o Hello Mundo. Gente, vamos subir uma hashtag, pelo amor de Deus. Ludmilla, chama o Iago. A gente tem que subir essa hashtag. Vamos subir. Eu já fiz um teste antes de eu fazer um teste para o Hello Mundo, para o DVD dela, eu me relacionava com um menino que era do fã-clube dela, e ele me ligou, ele falou assim: "Iago, pediram uma pessoa do nosso fã-clube para poder fazer parte de um dia com fã com a Ludmilla, lá na Globo, num quadro do Video Show". Se vocês pesquisar isso daí no Globoplay, vocês vão achar. Lá na Globo, do quadro Video Show.
Aí ele falou, e tem que dançar, tipo, vai subir no palco pra dançar com ela. Eu não quero colocar ninguém do fã-clube porque ninguém sabe dançar, eu quero colocar você. Eu falei, cara, tipo, isso pode me prejudicar, porque eu sou dançarino, então eu posso precisar dela pra trabalhar, eu posso fazer uma audição que ela possa olhar pra minha cara e falar, não, porque é meu fã, sabe? Tipo, e eu super entendo, porque na cabeça dela, ai, vai vazar minhas músicas exclusivas que está tendo no ensaio. Vai vazar É informações importantes do delicado, show. né? Então, tipo, eu super entendo ela de pensar assim por conta disso. E eu fiz esse video show. E dito e feito, aconteceu o que eu estava pensando. Isso me prejudicou para trabalhar com ela. Logo depois disso, eu fiz a audição pro Hello Mundo, do DVD dela, com mais de 400 pessoas que tava, e eu cheguei na fase final. Aí eu tive um problema com o antigo coreógrafo dela lá na hora da audição, tipo, na frente dela, da mãe dela, tipo, foi horrível. E ele me tirou da audição. Aí eu não tive oportunidade. E agora, recentemente, como é que eu posso dizer? Eu admiro muito o trabalho da Ludmilla, eu sou muito fã do trabalho dela. Ela é uma cantora que eu me inspiro pra caramba pelo fato da vida que ela teve e até a superação de vida que ela teve também. Porque eu me vejo o que aconteceu na minha vida, a mesma coisa que aconteceu na vida dela. Então, tipo, é uma cantora que eu me inspiro muito também. Só que eu sou profissional acima de tudo. Se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar com a Ludmilla, eu sou profissional acima de tudo. Hoje em dia, tipo, eu tenho mais a proximidade com a Ludmilla, sabe? Eh, a Ludmilla, ela me reconhece, ela sempre que pode, ela, tipo, ela tá enaltecendo o meu trabalho. Sempre que eu tô em algum evento, algum lugar que ela está, ela sempre para pra poder falar comigo e sempre pergunta pela minha mãe. Ela admira meu trabalho, ela gosta muito de mim também, então eu fico muito feliz de uma artista que eu admiro muito reconhecer o meu trabalho. Eu estava num camarote agora de carnaval e ela me chamou para o palco para poder dançar. Eu Que desci do palco, as pessoas maneiro! perguntando se eu tinha recebido para poder fazer aquilo. Me perguntaram se eu era do balé, me perguntaram se eu estava ali disfarçado. Ninguém Aí ele fala, acreditou. desculpa, gente, eu sou hypado. Ninguém acreditou que eu fui chamado literalmente pra poder estar ali no palco dançando. Eu não foi combinado nada. Aí as pessoas: "Ah, mas você sabia as posições do balé e sabia a coreografia inteira". Lembra que eu falei da lei da atração? Então eu ajo como se eu já tivesse aquilo. Eu sei o show da Ludmilla do começo ao fim, as coreografias do começo ao fim. Eu sei cada lugar de cada menino, porque se a oportunidade aparecer, eu já vou estar pronto, É isso. entendeu? Gente, a gente precisa abrir a cabeça das pessoas pra isso, né? Não Sim, adianta só ficar sonhando. Porque se ela te chamasse, você já não tivesse preparado pra aquilo. é Tu verdade. mentalizou, mas falou: o que que eu tenho que fazer pra quando chegar o negócio? Sim. Nossa, eu queria que todo mundo, em algum momento, ouvisse essa parte, sabe? Você falando sobre Uhum. como isso é importante, a gente chegar no momento e estar preparado para aquilo acontecer. E é por isso que as coisas estão acontecendo com você, Iago, É, porque você não tá esperando a hora acontecer, você tá fazendo a hora da sua vida acontecer. Então, cara, jovens da cidade do Rio de Janeiro, é difícil pra caramba viver de arte, é difícil pra muito. caramba ser influencer, mas vai dar pra tu chegar lá se você não estiver preparado? Não vai dar, né? Tem que estar preparado pra tudo que vier, tem que estar com a cabeça boa pra poder você tomar decisões Terapia em importantes, dia. terapia em dia, principalmente. Porque, às vezes, se você tiver com a cabeça fraca, sem terapia, e você ler um comentário, você pode acreditar naquele comentário ali, e você pegar e falar assim: "Nossa, será que eu sou isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tô fazendo que a galera tá falando?" Mas não é. Às vezes são pessoas que são frustradas, que criam fakes pra poder falar mal de você, porque não aguenta ver você vencendo. Então, Gente, e a internet é uma terra meio sem lei que as pessoas, elas destilam ódio e você muito. fica assim: "Caramba, pra que isso?" Você vai lendo. Eu gostava, assim, eu gosto até hoje de rede social. Cresci numa geração Uhum. que a gente tem rede social desde os 8 anos de idade. Eu sou um pouquinho mais velha que você, tenho 33. Então tinha lá o ICQ, a galera ali que já tem uma idade parecida com a minha, Sim. usou o ICQ, né? Que você- Então aí depois teve o Orkut e tudo isso. Então você cresceu
aprendendo que a dinâmica das relações sociais, elas se davam por meio também da internet, né? E era muito gostoso antigamente. Sim. Foi virando um ambiente de hostilidade que gratuitamente as pessoas, elas falam assim, exatamente o que você falou, deixa eu pegar a frustração da minha vida Uhum. e jogar em cima de alguém. E aí eu fico pensando também como tá internamente a cabeça de uma pessoa que precisa destilar o ódio dela. Até se tu viu um conteúdo que não tá bom, que tu não gostou, o que que tu tem que comentar porcaria É do conteúdo verdade. que tu não gostou? Eu sempre conversei com meus seguidores sobre isso. E o maior conselho que eles me dão é sempre o mesmo. Quem gosta de mim, eles vão lá e colocam assim: Iago, para de responder hater. Para de ficar dando Tu ênfase. responde, hater? Antigamente eu fazia muito. Hoje não mais. Hoje eu evito ler. Às vezes eu posto um vídeo quando eu vejo que tá batendo 1 milhão, 2 milhões, eu nem vou olhar os comentários, porque vai ter sempre alguma coisa ali que vai me dar vontade de responder. Imagina. Então eu não vou nem ler. Mas se eu recebo uma mensagem me atacando, e eu fico pensando, pô, pra essa pessoa vir me atacar dessa forma, outras também estão pensando a mesma coisa que ela. Vou pros stories falar. Aí meus seguidores vêm, Iago, para com isso, vai ter muita gente que vai falar. Tipo, antigamente, no começo, meu primeiro hater foi uma pessoa falando da minha casa. Que Falando isso? porque a minha casa, minha parede era de chapisco. Aham. Então, a minha mãe, ela colocava, tipo, umas cortininhas bem pequenininhas assim, só pra poder disfarçar. E eu recebi um hate de uma pessoa falando, tipo, nossa, mini cortina, mas falou umas palavras pesadas. Uhum. E eu li aquilo ali e eu não respondi. A minha mãe leu aquilo ali. E Ai, a minha mãe, ela absorve muito as coisas, ela fica muito imagino. chateada. Só que ela não me fala que ela tá E triste. quem não Eu tenho que ficaria, descobrir que né? minha mãe tá triste. E eu sei como minha mãe é. Então, toda vez que minha mãe tá triste, eu pergunto o que tá acontecendo, ela fala nada, eu vou a fundo pra saber o que que é. E ela estava triste porque as pessoas estavam falando da minha casa. Claro. E sendo que na época, tipo, a gente não tinha quase dinheiro pra poder comprar mistura, quanto mais mistura que eu falo é comida, gente. Sim, sim. Quanto mais consertar a casa. Aí minha mãe teve um momento que minha mãe pediu pra eu poder não me filmar mais dentro de casa, porque ela ficava com vergonha. Aí eu falava pra ela: "Mãe, mas a gente tem que mostrar nossa realidade, porque tem pessoas que têm a casa parecida com a nossa, tem pessoas que têm a casa pior do que a nossa, e também tá tentando vencer pra poder, sei lá, colocar um piso na parede, por exemplo. Então a gente tem que mostrar nossa realidade para as pessoas, porque tem gente que se identifica. Como tem muitas pessoas que gostam muito, muito da minha mãe, porque a mãe tinha a voz igual, a mãe tinha um jeito igual, ou porque não tem a mãe, ou então porque se identifica, nossa, minha mãe é exatamente igual a sua mãe. Eu falei, tem pessoas que vão se identificar com a nossa casa. E eu falei pra ela, eu prometi pra ela isso. Eu falei, eu vou mudar cada grão da nossa casa até a gente comprar uma. E a gente vai postar isso para as pessoas também ver que elas conseguem fazer também. E assim eu fui fazendo. E eu fui mudando a minha casa inteira. Hoje em dia, antes de eu comprar pra mim, eu penso na minha mãe. Que eu falo: "Caramba, o que que minha mãe tá precisando?". Aí eu vou lá e compro. Pra eu comprar o meu telefone que eu tenho hoje, eu pedi à minha mãe. "Ah, que não sei o quê, o influenciador é você, o dinheiro é seu". O dinheiro é dela também, ela participa comigo. Então eu pedi autorização pra minha mãe, eu falei: "Mãe, eu posso comprar esse telefone que eu quero?". Ela: "Com certeza, é seu trabalho, é investimento". Ai, cara, vocês são muito fofos. Vocês dois são muito, muito fofos Eu juntos. e ela somos muito amigos mesmo. A gente tem uma relação de amizade de andar de mão dada na rua. Ai, muito lindo. A gente são muito unidos mesmo. Eu vou agora, assim, o pessoal tá brigando aqui comigo, mas aqui tá tão interessante. Eu Sim. tô adorando conhecer um É isso, pouquinho se mais deixar de eu vou falar muito, você. eu sou geminiano. E eu sou libriana. A gente vai 2 signos falar de ar, dessa gente, aqui. esquece. E vem num assunto que eu gosto, que é signo. Sim. Tu ainda puxa uma dessa pra cima de mim? Vou ir falando Qual hoje. é o teu ascendente? E eu acho que é câncer, se eu não me Câncer. Ainda engano. tá ali meio do céu, bastante água, intensidade, profundo, Sim, né, o aham, sou muito negócio. intenso em tudo, com É que do amizade e nada vem uma Márcia relacionamento. sensitiva. Falou de signo, aí vem a Márcia sensitiva aqui que eu quero analisar a Analisar pessoa. tudo. Eu acho que é câncer. Câncer. Eu sou Libra, com ascendente em Libra, aí a lua em Sagitário, para Nossa! assim, a pessoa ver que eu sou um pouco psicodélica. Iago. Hum. Disseram pra eu não bater nessa mesa, mas eu quero rufar os tambores. Cadê minha luz? Cadê minha luz? Cadê a Cadê luz? minha luz? Vamos. Pá, 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 pá. Eu tenho um quadro.
Eu tenho as plaquinhas tal qual Angélica nos anos 90. Ih, polêmica. Polêmica, e eu vou te perguntar. Responde ou foge? Ih, vai depender, hein? Quais serão as perguntas? Vamos Eu lá. geralmente eu não fujo, não, eu respondo. Ah, gostei, hein? Vamos ver então. O que você quer? Reconhecimento ou estabilidade financeira? Eu posso escolher dando uma justificativa ou só posso. Eu tenho que ser falando coisa? Pode. Cara, eu acho que pra estabilidade financeira hoje em dia, com o que eu trabalho, eu preciso do reconhecimento. Mas eu prefiro a estabilidade financeira. Mas pra eu conseguir a estabilidade financeira, eu preciso do reconhecimento. É isso, faz todo sentido. Tendência ou autenticidade? Autenticidade. Porque eu acho que se você for quem você é na tela e passar a verdade para as pessoas, ser autêntico da forma que você consegue muito mais pessoas ao seu favor do que contra. Então, a tendência eu posso fazer, tipo, uma coisa ali que tá agora na trend e daqui a pouco passa. E a autenticidade, sabe? Se eu não for quem eu sou, como é que as pessoas vão se identificar comigo? Real. E agora vai ser difícil, hein? Hum. Bailarino ou influenciador? Bailarino. Porque foi um Rapaz. sonho meu desde pequeno e eu venho buscando isso desde criancinha, sempre estudei muito. Então, acho que é a minha profissão, independente de qualquer coisa. Se um dia se eu não desse certo com a internet, até hoje eu seria bailarino. Maneiro. O melhor balé que você já ai, gente, pô, o cara trabalha com isso, aí vai deixar a pessoa em maus lençóis. Não, vou fazer aqui. Top 3 experiências mais marcantes com o balé. Que aí, pô, ele não precisa falar qual foi o melhor, que aí depois. Aí não, você falou pra fulana que o melhor balé era aquele, Sim. agora tudo vai vir pro meu, ó. Top Vacilo. 3 experiências mais importantes que eu fiz, assim. Cara, o chá da Alice, que eu fiz com a Alexa. Que eu achei que foi incrível, assim, muita gente. Eu não sabia pra onde A olhar, tinha Xadalice muita é gente. sensacional. Eh, Programas de televisão que eu fiz no SBT com a Weni, também. E viagem pra Salvador com o DJ Claudinho, que foi um dos shows que marcaram muito minha vida ali também. Maneiríssimo. Ah, tem mais coisa também, mas os ensaios da Anitta, eu dancei nos ensaios da Anitta também. Gente, aquilo, eu acho que a gente vai passar uns 20 anos e a gente vai falar da era dos ensaios da Anitta, né? É É inesquecível isso. inesquecível. Eu fiz os ensaios da Anitta com o DJ dela. E estar ali naquele palco é uma energia muito Eu diferente que eu imagino. senti. Eh, e muita gente em volta, sabe? Eu ficava arrepiado o tempo todo, parecia que eu estava fazendo o último show da minha vida, juro. E eu acho que tem alguns ambientes que tem uma energia tão intensa que você fala assim: olha, se eu desvivesse amanhã, valeu a pena tudo que eu vivi aqui hoje, né? Acho que tem uma coisa Sim, meio assim ali. real. Eu sou suspeita que eu sou apaixonada pela Anitta. A Anitta é tudo mesmo. Demais. Se você tivesse que trazer um amigo, um date, qualquer coisa assim, pra conhecer o Rio de Janeiro, qual seria o lugar que você levaria? Levaria um date, assim, tipo, aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu gosto muito de pagode. Então eu acho que eu levaria para o pagode. Eu levaria para o pagode em Madureira, do Nego da Moé, que é muito bom. Legal. Levaria. Tem uns lugares em Nova Iguaçu também bem legal. Também gosto muito de ficar em Nova Perto Iguaçu. da Via Light, né? Isso, levaria No polo gastronômico. no polo Ah, tô gastronômico em Nova ligada, Iguaçu. tu tá Nossa! entendendo, né? Você tá aqui comigo, Eu sou você. cria, meu irmão. Aham. Levaria ali também, mas como eu gosto muito de pagode, eu levaria pra algum pagode, algum date assim. Aqui no Rio de Janeiro, Madureira, com certeza. Que tem os melhores pagodes lá. Era pra lá que eu levaria. Real. Se você tá interessada no Iago, já sabe qual é o convite a se fazer. Sim. E um recado que você deixaria para uma pessoa que quer muito fazer sucesso na própria carreira? Eu falaria pra você não desistir, pra você persistir, mesmo que a sua cabeça, que nem aconteceu com a minha, fale que você não é bom naquilo que você tá fazendo, pra você continuar,
persistindo no nicho que você acha que você é bom, porque uma hora sua chave vira e você pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, e que você nunca abandone seus princípios e principalmente aquelas pessoas que te deram a mão. E seja bom sempre, porque mas gente ruim sempre se dá bem, que eu já ouvi muita gente falar assim, mas e gente boa só se ferra. Mentira. Gente boa se dá bem sim, pode demorar, mas você vai conseguir se dar bem. Eh, então nunca desista dos seus sonhos, permaneça naquilo que você acredita e sempre faça o bem para que você possa prosperar muito mais e que o universo possa abrir várias e várias oportunidades incríveis para você. E nunca abandone sua família e aquelas pessoas que te amam. Coisa linda, amém. Axé, saravá, shalom, Ah, tudo é tudo. bom. E, Iago, embora todo mundo saiba qual é a sua rede social, fala teu arroba pra galera, pra reforçar que se aí o pai, a mãe, a avó, o tio, o periquito papagaio ainda não segue pra te seguir. Sim, meu arroba é Iago Soledade, Iago com I, Soledade com 2 L's, e em todas as redes sociais, Iago Soledade. Vem, gente, me sigam, que vocês vão se divertir muito com a minha família, vão curtir muito meus vídeos de dança e vão se deliciar com as comidas da Moranguinho, que o Moranguinho faz muita comida e eu posto muito também. E vão rir a beça com a sua família, com o meu humor que eu faço lá. Cara, que prazer Muito te obrigado, fiquei conhecer, muito feliz de Iago. Você é uma conhecer também. inspiração. Mais Obrigada. sucesso ainda pra você. Amém, Sim, axé. que tudo de maravilhoso aconteça na sua vida, tá? Amém, axé, Muito, recebo. muito feliz em ter te conhecido Muito assim de obrigada, também tô muito feliz de ter te pertinho. conhecido. Ah, muito bom, Obrigado, meu viu? bem. E você que tá aí com a gente, ficou até o final, tenho certeza que também se inspirou muito com esse papo, anotou aí umas frasezinhas pra guardar no coração. Então, eu te espero semana que vem. No próximo Pod Juve. Eu fiquei na dúvida se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a 15 dias. Aí tá com a produção, gente, eles que se resolvam de como vai ser o negócio. Mas vocês já sabem, tem que ativar o sininho, tem que seguir na rede social, dá o meu biscoito também, não vai lá só no da Juve não, vai lá no gabirodrigues.rio, dá um biscoitinho pra mim. E, gente, muito feliz de estar aqui com vocês, uma semana maravilhosa. E reflitam sobre esse papo que eu tenho certeza que tocou a vocês, como também me tocou. Um beijão.